Obrigado pela apresentação. Realmente, o povo do IATEC é bonito e estou feliz de estar com vocês mais uma vez. Diferente terminar o dia de trabalho assim, não é com culto. Acho que vocês também nunca tinham experimentado isso. Eu também nunca tinha experimentado fazer uma semana de oração no final do horário de trabalho, mas é muito bom poder ter essa oportunidade. Eu fico pensando, gente, na quantidade de irmãos nossos que essa hora estão no ônibus, que essa hora ainda estão no trabalho, que nessa hora estão terminando um dia que foi terrível no trabalho, pela quantidade de palavrões que ouviram, de piadas indecentes que ouviram, e nós estamos terminando o dia de trabalho buscando a Deus. É um privilégio, é um imenso privilégio. Eu louvo a Deus por poder terminar esse dia com vocês. A reflexão de hoje, eu quero convidá-los a abrir a Bíblia no livro de Daniel, no capítulo 5. Daniel, capítulo 5, eu estou escrevendo um livro sobre Daniel e numa perspectiva diferente. Existem muitos livros sobre as profecias de Daniel, mas existem poucos livros sobre o homem Daniel. E eu estou escrevendo um livro nessa perspectiva e queria compartilhar um dos capítulos desse livro com vocês hoje. Daniel, capítulo 5, é uma visão de Daniel como homem, não como profeta. Então, nesse livro eu não vou trabalhar as profecias, a história das profecias, mas o homem Daniel. Eu queria compartilhar com vocês aí, capítulo 5, já oramos, então podemos ir direto para o texto bíblico. O capítulo 5, amigos, é um capítulo chave no livro de Daniel, porque é a prova de que Daniel era um profeta verdadeiro. Vocês lembram que existem várias maneiras de descobrir que um profeta é verdadeiro, e uma delas é que o que ele fala tem que se cumprir. Lá no capítulo 2, Daniel havia, através do sonho de Nabucodonosor, dito que Babilônia ia chegar ao fim. Gente, quando Daniel escreveu e quando Daniel falou isso era loucura, isso era ilógico. Nada poderia pôr fim à Babilônia, era o pensamento deles. Babilônia era conhecida como a cidade eterna. Como é que alguém tem coragem de dizer que Babilônia vai passar, que vai vir outro reino? Então, não havia a mínima lógica. Daniel falou no capítulo 2, Babilônia vai chegar ao fim. E o capítulo 5 é a prova de que ele era um profeta verdadeiro, porque aqui no capítulo 5 descreve a última noite do Império Babilônico. Entre o capítulo 2 e o capítulo 5 se passaram 50 anos, mas Daniel foi um dos poucos profetas da Bíblia que teve a oportunidade de ver as profecias que ele fez se cumprirem na frente dos seus olhos. Isaías profetizou e não viu muita coisa que ele profetizou acontecendo. Jeremias profetizou e muita coisa do que ele profetizou ele não viu acontecendo. Mas Daniel teve a oportunidade de ver, diante dos olhos, o que estava acontecendo. Naquele dia, no que aconteceu aqui no capítulo 5, um rei chamado Belsazar, ele estava fazendo uma grande festa e ele era filho do imperador da Babilônia chamado Nabonido. Então, quem mandava de verdade na Babilônia era um homem chamado Nabonido, mas estava com o exército, uma parte do exército, guerreando contra uma parte do exército medo-persa. Então, Nabonido não estava, deixou o filho para cuidar do império. E Belsazar estava fazendo uma festa, enquanto o exército do Império Medo-Persa estava do lado de fora da cidade para guerrear. E alguém pergunta assim, pastor, mas que loucura é essa do camarada fazer uma festa com promiscuidade, com bebida, enquanto o exército inimigo está do lado de fora? Na verdade, Belsazar, ele tinha tanta segurança de que Babilônia nunca seria invadida que ele fez uma festa. Porque a cidade da Babilônia, amigos, ela era cercada por duas muralhas. E essas muralhas, elas eram tão largas que carruagens andavam por cima das muralhas. Então, tinha uma muralha externa e tinha uma muralha interna. Então, Belsazar pensou, nunca o exército inimigo vai entrar aqui. E aí, ele resolveu fazer uma festa, e no momento da festa, vocês lembram, nós não vamos ler todo o capítulo, mas em um momento na festa, ele mandou trazer os cálices que Nabucodonosor havia trazido, os copos sagrados que Nabucodonosor havia trazido do templo de Deus de Israel, lá de Jerusalém. E aqui tem uma coisa interessante para você entender.
Não é, gente, que chegou um momento da festa que acabou o copo, o rei olhou para um lado, olhou para o outro, não tinha copo descartável, não tinha onde comprar porque já era tarde, e disse assim, olha, não tem copo, vamos buscar os copos lá do templo de Jerusalém. Não é essa a questão. A questão é a seguinte, naquele tempo, as guerras, elas não aconteciam entre países, elas aconteciam entre deuses. Quem batalhavam eram os países, os exércitos, mas a guerra de verdade, ela era entre deuses. Então, por exemplo, se eu, com o meu exército, invadisse a sua cidade, é porque o meu Deus é maior do que o seu Deus. Era assim que funcionava. Então, se eu invadisse a sua cidade e vencesse a sua cidade, é porque o meu Deus venceu o seu Deus. A guerra é entre deuses. Aí, quando um país vencia outro país, uma das primeiras coisas que eles faziam era ir lá no templo desse país derrotado, pegavam a imagem de escultura no templo desse país derrotado, as imagens dos deuses, amarravam elas e levavam exilada para o país vitorioso, para dizer o seguinte: o seu Deus está indo exilado, escravo, porque o meu Deus venceu o seu. Então, naquela peregrinação que Daniel fez de Jerusalém para a Babilônia, era para ir também uma imagem de escultura do Deus de Israel amarrada, exilada, escrava para a Babilônia. Mas quando o exército de Nabucodonosor entrou no templo de Jerusalém, que olhou para as paredes, não tinha imagem de escultura nenhuma, porque o povo de Deus é orientado a não adorar imagem de escultura. E eles disseram, e agora? O que é que nós vamos levar para a Babilônia para dizer que o nosso Deus Bel, era o principal Deus da Babilônia, o que é que nós vamos levar para dizer que o nosso Deus Bel venceu o Deus de Israel? Já que não tem mais de esculturas, vamos levar esses cálices sagrados, pelo menos para dizer que nós entramos no templo e levamos alguma coisa sagrada. Então, aqueles cálices não eram um copo. Aqueles cálices era a maneira de Nabucodonosor dizer que Bel, o deus da Babilônia, era maior do que Yahvé, o deus de Israel. E no momento da festa, Belsazar, ele manda pegar os copos para dizer o seguinte: olha, um dia Nabucodonosor venceu o Deus de Israel. O nosso Deus é maior do que o Deus de Israel e é maior do que o Deus do exército que está aí do lado de fora. Então, manda trazer os cálices para que nós possamos zombar do Deus de Israel, para que nós possamos dizer para o nosso Deus que o nosso Deus já venceu o Deus de Israel e vai vencer o Deus dos Medo-Persas. Então, não era uma questão de faltar copo, era uma questão de zombar do Deus de Israel. E várias vezes o Deus de Israel, quando foi zombado, decidiu não se manifestar. Mas naquele dia não. Naquele dia, quando o Deus de Israel foi zombado, vocês lembram? Uma mão apareceu escrevendo na parede. Imagina, gente. Imagina, do nada aparecer uma mão escrevendo ali na parede. O rei ficou desesperado, começou a tremer. Ellen White diz no livro Profetas e Reis que toda impiedade se transformou em medo. Toda impiedade se transformou em medo. Aqui diz que as pernas dele enfraqueceram, que os joelhos dele começaram a bater, ele ficou desesperado. E aí a rainha mãe chegou, e aí trouxe Daniel, e Daniel conseguiu. Mas tem duas perguntas que é o que a gente vai refletir essa tarde. Vejam, eu não sei se você sabia disso, mas aquelas palavras que foram escritas na parede estavam escritas em uma língua chamada aramaico. E era uma língua que todo mundo naquele salão que sabia ler, lia em aramaico. Então, o aramaico naquele tempo era como o inglês hoje, era a língua internacional. Onde você chegar no mundo, se falar um pouquinho de inglês, você desenrola. O aramaico tinha a mesma função naquela época, era a língua do comércio. De forma que quando alguém ia para a feira, se você fosse do tempo de Daniel e fosse para a feira e dissesse assim, olha, corta isso aqui para mim, você ia usar uma palavra que estava escrita na parede. Se você dissesse, pesa isso aqui que eu vou levar, você ia usar outra palavra que estava na parede. Todo mundo que lia naquele dia conseguiu ler o que estava na parede. Aí a pergunta é, e por que o rei ficou desesperado? Se todo mundo conseguia ler, por que o rei ficou desesperado? Meu amigo Marcelo, se você puder abrir o microfone e ler o texto bíblico agora para mim. Marcelo, nós estudamos juntos, fizemos teologia ali no mesmo período. Uma alegria poder revê-los, viu? Você e sua esposa. Se você puder ler Daniel, capítulo 5, versículo 13
Daniel 5, versos 13 até o 17. Presta bem atenção, porque Daniel foi chamado. Daniel 5, 13 a 17. Okay? O texto diz assim: Assim Daniel foi levado à presença do rei, que lhe disse: Você é Daniel, um dos exilados que meu pai, o rei, trouxe de Judá? Soube que o espírito dos deuses está em você, e que você possui percepção, inteligência e uma sabedoria fora do comum. Trouxeram os sábios e os encantadores à minha presença para lerem essa inscrição e me dizerem o seu significado. Eles, porém, não conseguiram. Mas eu soube que você é capaz de dar interpretações, de resolver mistérios. Se você puder ler essa inscrição e dar-me o seu significado, você será vestido de vermelho e terá uma corrente de ouro no pescoço e se tornará o terceiro em importância no governo do rei. Então Daniel respondeu ao rei: Podes guardar os teus presentes para ti mesmo e dar as tuas recompensas a algum outro. No entanto, eu lerei a inscrição para o rei e lhe direi o seu significado. Muito obrigado, amigo. Gente, vamos combinar assim, ó. Se você quiser dormir, dorme depois do meu sermão, porque de vez em quando eu vou pedir para alguém ler, tá bom? Gente, vamos lá. Se o que estava escrito dava para todo mundo ler, por que o rei ficou desesperado? O texto que o Marcelo leu diz o seguinte, que todos conseguiram ler, mas ninguém conseguiu interpretar. Por isso Daniel foi chamado. Porque há momentos na história da humanidade, gente, que as pessoas conseguem ler, mas o homem e a mulher de Deus têm que ser chamados para interpretar o que todo mundo só consegue ler. Sabe o que está acontecendo no planeta, gente? Não tem uma pessoa nesse planeta que não consiga ler que tem alguma coisa estranha acontecendo no planeta. O mundo inteiro está lendo isso. O mundo inteiro está lendo que esse planeta está desgovernado, que esse planeta saiu do rumo. Não tem uma pessoa que não consiga ler isso. Mas sabe como é que o mundo está lendo? O mundo está lendo com desespero, o mundo está lendo com angústia. O índice de suicídio em alguns países dobrou, porque o mundo está lendo igual o rei Belsazar, tremendo, com desespero. Aí Deus tem um povo que trabalha no IATEC, que Deus diz assim, eu vou dar uma mensagem para vocês, e vocês vão conseguir interpretar o que o mundo só está conseguindo ler. Esse é o momento que o povo de Deus, independente de onde trabalha, tem que se levantar e dizer para o vizinho, para a pessoa que você compra pão lá na padaria, eu sei, eu consigo interpretar o que está acontecendo, eu vou te dizer o que é que está acontecendo, Jesus Cristo está voltando. Você entende? O mundo consegue ler, mas somos nós que temos a palavra de Deus, que temos que interpretar o que o mundo só consegue ler. Sabe, aquele teu parente que zomba porque você é crente, que vive dizendo que você podia estar ganhando mais dinheiro se estivesse trabalhando fora da igreja, aquele teu parente que zomba porque você tomou decisões de guardar o sábado, eu te garanto que agora, pela situação do mundo, ele vai pelo menos te ouvir, porque o mundo está precisando de pessoas que saibam interpretar o que está acontecendo, porque o mundo só está conseguindo ler com desespero. Nós estamos com uma janela de oportunidade, amigos, de pregar o evangelho, de fazer, de levar a mensagem para as pessoas. E deixa eu dizer uma coisa para vocês, quando a igreja me pediu para sair do distrito pastoral, eu passei 7 anos cuidando de igrejas no distrito e me pediu para vir para o escritório, eu tive um medo. Eu tive vários medos, mas um deles foi o seguinte, pensar que todo o trabalho que eu ia fazer para Deus era o que eu fazia no escritório. E Deus começou a dizer assim, Josanã, tem mais do trabalho de Deus do que você vai fazer no escritório. A maior parte do trabalho de Deus, minha gente, está fora do escritório de ATEC, está fora do escritório da divisão. A maior parte do trabalho de Deus está na padaria onde você compra pão, está no posto de gasolina onde você abastece, está nos teus vizinhos que ainda não conhecem Jesus. Então, hoje,
Existem pessoas como Belsazar que nunca deram moral para o evangelho. Você sabe que era a primeira vez que Belsazar se encontrava com Daniel. Primeira vez que Belsazar dava oportunidade, mas a situação fez com que Belsazar quisesse ouvir Daniel, porque o mundo está do jeito que Belsazar estava, tremendo, e o mundo hoje vai nos ouvir, porque o mundo necessita da mensagem que nós temos. A mensagem que nós temos parece básica, mas o mundo está pensando que o mundo vai acabar com a fome, com a guerra. E sabe o que é que nós sabemos? Que para quem crê em Jesus, o mundo não vai acabar, ele vai começar. A vida realmente vai começar para quem crê em Jesus. Sabe o que é isso? É esse o chamado que Deus tem para a sua família. E ele é mais do que trabalhar no IATEC. Ele é acima de trabalhar na divisão. Ele é acima de trabalhar no escritório. É dizer, Senhor, coloca no meu caminho pessoas que eu possa interpretar o que está acontecendo nesse planeta, porque as pessoas estão desesperadas. Então, o primeiro convite de hoje é para convidá-lo a dizer, Santo Deus, por favor, coloca no coração, coloca no caminho da minha família, seja um vizinho, seja um parente, eu não sei. Gente, eu tenho primos que nunca deram bola para a religião que eu creio. E agora eles estão assistindo a Semana Santa que eu estou fazendo. E eu me emociono com isso. Porque eu sou pastor há 19 anos, eu já mandei convite para eles, eu já fiz semana de oração na cidade onde eles moram e eles não foram assistir. E agora eles estão me assistindo todos os dias. Sabe por quê? Porque o mundo está desesperado, está tremendo, precisando de alguém que diga para eles o que está acontecendo, interprete o que eles só estão conseguindo ouvir. E sabe como é que Deus faz isso? Deus faz isso através de uma família bem ordenada. Deixa eu repetir isso aqui para vocês. O mais forte argumento em favor do cristianismo, meus amigos, é uma família bem ordenada. O mais forte argumento em favor do cristianismo não é chamar Luiz Gonçalves, não é chamar os pregadores da Novo Tempo para argumentar em favor do cristianismo, Leandro Quadros. O maior argumento em favor do cristianismo é o que eu estou vendo aqui nas telas. Casais, pais, filhos, pessoas que digam, Santo Deus, eu quero que o Senhor viva em minha vida, para que a minha vida possa transparecer para a vida de outros. Um dia, um missionário chamado Ronaldo Lindório, ele foi fazer um evangelismo na África. E ele batizou várias pessoas, e uma das pessoas que batizou na tribo, que ele fez evangelismo na África, foi o feiticeiro da tribo. O feiticeiro deixou tudo da feitiçaria e se batizou. Ele construiu uma igreja, ele construiu uma clínica de saúde, 6 enfermeiros foram trabalhar na clínica, e quando a igreja estava bem estabelecida, ele viajou para fazer evangelismo em outro lugar. Um tempo depois, ele voltou. E quando ele voltou, ele começou a falar com as pessoas na tribo, e toda pessoa que ele encontrava dizia assim, missionário, tem uma coisa muito estranha acontecendo aqui na tribo. E ele perguntava o que é. E ele dizia assim, lembra do ex-feiticeiro? Ele dizia, claro que eu lembro. Pois é, todo mundo que dorme na casa dele amanhece convertido. E ele diz, mas que história é essa? Não sei, missionário. O que eu sei é que quem dorme na casa dele amanhece convertido. Aí ele encontrava outra pessoa, a pessoa dizia o mesmo. O missionário, tem uma coisa estranha acontecendo aqui na tribo. O ex-feiticeiro. Quem dorme na casa dele, no outro dia amanhece convertido. E ele não aguentou. Foi lá na casa do feiticeiro, do ex-feiticeiro, que agora era um irmão, líder da igreja, e o irmão fez uma festa com ele e disse assim, meu irmão, tem uma coisa estranha que estão me falando. E ele disse, o que é, missionário? Estão me dizendo que quem dorme na sua casa amanhece convertido. Que história é essa? E ele disse assim, missionário, eu vou lhe explicar. Lembra que você construiu uma clínica? Lembro. Lembra que essa clínica é a única clínica de saúde de quilômetros? Pessoas de outras tribos vêm se tratar aqui? Lembro. O que é que isso tem a ver? O que tem a ver, missionário, é que quando as pessoas chegam na tribo, eu recebo elas e pergunto, você tem onde ficar hospedado? E elas dizem não. Aí eu digo, agora você tem. Eu construí, missionário, um quarto na minha casa, o melhor quarto da minha casa é o quarto de hóspedes. E eu digo assim para as pessoas, você pode ficar hospedado na minha casa, eu não vou cobrar nem a comida, nem a hospedagem. Só tem um pagamento. O pagamento é o seguinte, eu sigo um Deus chamado Jesus Cristo. Talvez você nunca tenha ouvido falar dele, mas o meu Deus se chama Jesus Cristo.
E se você ficar hospedado na minha casa, todo final de dia eu faço um culto. Reúno os meus filhos e cada um diz do fundo do seu coração por que ama Jesus Cristo. Eu leio o livro sagrado, que se chama Bíblia, nós cantamos e oramos. Se você participar desse culto com minha família, ao meu Deus Jesus Cristo, está paga a hospedagem, está paga a comida. E ele disse, missionário, eles não têm para onde ir e terminam aceitando. No final do dia, eu reúno minha família e digo assim para ele, mas só tem um problema. Eu disse que você tem que ouvir cada um dos meus filhos dizendo por que amam Jesus. E eu tenho 12 filhos, então você tem que aguentar os 12 filhos dizerem por que amam Jesus. E no final do dia, eu reúno minha família, eu abro a Bíblia, leio uma porção da Bíblia, nós cantamos e cada um dos meus filhos, do fundo do coração, começa a dizer quem é Jesus Cristo para ele, por que ele ama Jesus Cristo. E quando termina, eu digo, está paga a hospedagem e a comida, pode ir para o quarto. E aí, missionário, quando o dia amanhece, todos dizem assim, eu também quero seguir Jesus Cristo. Sabe o que é isso? O maior argumento em favor do cristianismo é uma família, meus amigos. O maior argumento em favor do cristianismo é o teu casamento que começou agora há pouco. E muitos casamentos estão começando e já terminando. E você pode buscar a Deus, você pode cuidar um do outro. E você pode manter a tua família, e Deus vai usar a tua família como testemunho. O teu noivado, sabe? As pessoas já pularam a fase do noivado, não existe mais noivado. E vocês, alguns de vocês, eu sei que são noivos, e você pode honrar a Deus com o teu noivado, isso vai ser um argumento que Deus vai usar em favor da verdade que você prega. Uns que já têm mais tempo de casado, já têm filhos, e Deus vai usar você como pai, você como filho. Alguns que são solteiros, e hoje não existe mais essa ideia de solteiro honrar a Deus, isso acabou, mas ainda existe no meio do povo de Deus, então honre a Deus como solteiro, e sabe o que vai acontecer? Deus vai te usar para interpretar o que as pessoas só conseguem ler. Segunda lição, e eu termino com ela. Quando o rei disse assim, Daniel, se você conseguir interpretar, os meus sábios conseguiram ler, mas se você conseguir interpretar, eu vou te dar 3 coisas. Primeiro, eu vou te dar uma roupa de púrpura. A roupa de púrpura era a roupa de um nobre da Babilônia. Então, onde Daniel andasse com aquela roupa, as pessoas iriam reverenciá-lo, sabendo que ele era da nobreza babilônica. Segundo, eu vou te dar ouro, riquezas da Babilônia. Terceiro, eu vou te dar o 3º lugar no reino. O primeiro era de Nabonido, o segundo era de Belsazar, Daniel seria o 3º. Eu sou pernambucano, e se fosse em Pernambuco, nós diríamos assim, Daniel foi mal criado. Daniel foi arengueiro. Não sei quem já ouviu essa palavra aí. Daniel foi arengueiro. Daniel foi briguento. Porque Daniel olhou para o rei e disse assim, rei, deixa eu te dizer uma coisa. Eu nem quero, e vou te dizer mais, pode dar para quem você quiser. Mas eu vou interpretar, mas eu não quero os seus presentes e pode dar para quem você quiser. A pergunta é, por que Daniel não quis? Por que Daniel não quis? Sabe qual é a resposta, amigos? Daniel conhecia tanto o tempo profético que ele estava vivendo que ele pensou assim, para que eu quero coisas desse reino se o próximo reino está chegando? Para que eu quero nobreza desse reino? Para que eu quero recursos desse reino? Para que eu quero funções desse reino se esse reino está acabando, se o próximo reino está chegando? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Para Daniel, o próximo reino era Medopérsia. Para mim e para você não é Medopérsia, não é Grécia, não é Roma. É o reino de Jesus Cristo, o reino da pedra, que vai chegar e vai se tornar eterno. Então, deixa eu te dizer uma coisa em nome de Jesus. Você tem que ter uma clara noção do momento profético que nós estamos, ao ponto de dizer, eu não quero mais nada desse reino, porque eu já estou esperando o próximo reino. Eu não quero ouvir coisas desse reino, porque eu já estou afinando meus ouvidos para ouvirem as músicas do próximo reino. Eu não quero acessar coisas desse reino, porque eu quero já estar me preparando para o próximo reino. Eu não quero comer como uma pessoa desse reino, porque eu quero começar a me alimentar como alguém que está indo para o próximo reino. Infelizmente, nós pregamos sobre a volta de Cristo. Nós dizemos que a nossa igreja se chama Adventista, que prega o advento de Cristo. Mas nós estamos vivendo como se o próximo reino não viesse. Ele vai vir, meus amigos. Deixa eu te dizer uma coisa. O próximo reino vai vir. E ele vai vir com muita rapidez, eu creio nisso. Então, a segunda lição e o segundo convite que eu quero fazer para você é, Santo Deus, por favor, não me deixa perder a perspectiva do momento profético que eu estou vivendo.
Não me permite começar a viver para esse reino, porque eu estou esperando o próximo reino e eu sei que o próximo reino vai vir e vai vir rápido. Então me prepara para o próximo reino. Me prepara para o momento em que eu vou estar na tua presença eternamente. Quantos essa tarde querem dizer, Santo Deus? Primeiro, eu quero ser usado por ti, porque eu quero ter a clara consciência de que a maior parte do trabalho de Deus está fora do prédio do IATEC. A maior parte da missão que Deus tem para a minha vida está fora do prédio do IATEC. Está na vida de pessoas que eu posso ajudá-las a interpretar o que está acontecendo. Então, coloca no meu caminho pessoas que eu possa pregar para elas, vizinhos aqui do lado, que estão desesperados. Segundo, por favor, me deixa ter a clara visão profética do momento que estamos vivendo como Daniel. Não me permite perder a perspectiva de que o próximo reino está chegando e que eu devo me preparar cada dia para ele. Quantos querem pedir isso a Deus? Levante sua mão se esse for o seu desejo. Amém. Feche seus olhos. Vamos falar com Deus. Querido Deus, muito obrigado pelo homem Daniel, que nos ensina uma lição tão profunda de que, primeiro, Deus tem um povo, e esse povo está separado em indivíduos, em famílias, em casais, que estão sendo usados por ti para interpretar o que o mundo só consegue ler com desespero. Usa-nos, Santo Deus. Segundo, ajuda-nos a ter a mesma visão do momento profético que Daniel tinha, de dizer: eu não quero nada desse reino, não importa o que você queira me oferecer, porque eu estou me preparando, esperando o próximo reino. Para Daniel, o próximo reino chegou naquele mesmo dia. Para nós, não sabemos quando vai chegar, mas ele vai chegar, e a Bíblia diz que vai chegar como um ladrão. Devemos estar preparados. Então, ajuda-nos a viver, comer, acessar, tratar a esposa, tratar o esposo, tratar os filhos, como alguém que está se preparando para o próximo reino, que vai chegar muito em breve. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe vocês.